26º dia. Como manter a plenitude, parte 2. Na jornada de ontem, vimos que, para nos mantermos plenos do Espírito, necessitamos cada dia ter sede dele e a ele nos submetermos, arrependemo-nos e confessando nossos pecados. Hoje, vamos continuar nossa caminhada em busca da manutenção da plenitude do Espírito Santo. 4. Orar pelo Espírito. Um fato insubstituível na preparação para a experiência pentecostal foi a oração. A oração cria uma atmosfera espiritual na vida, e isso possibilita a operação do Espírito. Quando um cristão faz seu preparo espiritual, confessa os pecados a Deus e se entrega completamente a Ele, então pode reclamar sua promessa do envio do Espírito Santo em plenitude. Que tal neste momento orar ao Senhor e dizer, assim como a água penetra na esponja, e por ela é absorvida, enche-me também e faze que eu te absorva em minha vida. Eu quero transbordar de teu poder e experimentar a tua plenitude. Devemos ter certeza que o Pai vai nos atender, especialmente, quando pedimos o poder do Divino Espírito. Se vós, pois, sendo mal sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Mateus 7 verso 11. Como Deus já nos deu o seu Espírito quando aceitamos a Cristo, nossa petição deve ser no sentido de que a chuva inicial seja seguida por um forte aguaceiro do Espírito. Mais uma vez, que tal orar e falar a Deus assim? Pai, eu preciso de ti. Reconheço que muitas vezes eu tenho procurado corrigir a minha vida, e como resultado, tenho pecado contra ti. Graças te dou por teres perdoado os meus pecados pela morte de Cristo na cruz. Agora convido a Cristo para tomar novamente a direção da minha vida. Enche-me do Espírito Santo, como ordenaste que eu fosse cheio, e como prometeste em tua palavra que o farias, se pedisse com fé. Peço isto em nome de Jesus. Billy Bright, O Espírito Santo, a chave da vida sobrenatural, página 243. 5. Beber e crer. Para sermos cheios do Espírito, precisamos beber. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7 versos 37 e 38. Isaías 44 verso 3 diz que Deus derramará água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Este é um princípio tremendo. As torrentes do céu só cairão sobre aqueles que têm sede de Deus. A Bíblia diz que vamos encontrar o Senhor quando buscarmos de maneira decidida. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29 verso 13. Está claro nesses versículos que os verbos beber e crer são usados como sinônimos. Um é figura do outro. Jesus está dizendo figurativa e literalmente que o passo final para obter a plenitude do Espírito é crer nele. A fé pela qual conquistamos essa bênção é mais compreendida como o ato de beber. Quando uma pessoa bebe, fisicamente falando, põe o líquido na boca e o engole. Em assim fazendo, ele se apropria, torna seu, do valor desse líquido para o benefício do seu corpo. Nós bebemos espiritualmente quando, pela fé, nos apropriamos da plenitude do Espírito. James Crane, O Espírito Santo na Experiência Cristã, página 140. A fé consiste simplesmente em apropriar-nos do que Deus nos oferece quando as condições são cumpridas. Não é esperar por alguma sensação, mas atrever-se a crer em Deus antes de tudo. Então Deus torna a experiência cada vez mais real. Leroy Fromm, A Vinda do Consolador, página 190. A plenitude do Espírito resultará em plenitude de poder e vitória. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8 verso 2. As duas leis espirituais mencionadas por Paulo nessa passagem têm sua contrapartida em duas leis físicas, com as quais estamos bem familiarizados, as leis da gravidade e da aerodinâmica. Certa vez eu estava no aeroporto de Florianópolis com minha filha Joyce, que era bem pequena, aguardando alguém que iria chegar. Diante de nós estava um avião cargueiro sendo carregado com um grande volume de mercadoria. A certa altura, minha filha virou-se para mim e disse: "Papai, esse avião não vai conseguir subir para o céu com todo esse peso." Através de uma linguagem compreensível a uma criança, eu passei a explicar-lhe que, enquanto um avião está na pista, ele é mantido em terra pela lei da gravidade. Mas, quando o piloto liga o motor e adianta os controles, o avião começa a se deslocar para frente.
Quando sua velocidade atinge o ponto denominado velocidade crítica, a lei da aerodinâmica entra em ação e o impulsiona para cima, com uma força superior ao impulso para baixo, da lei da gravidade. Com isso, a aeronave fica livre do solo e eleva-se ao céu. Entendeu, filha? Perguntei-lhe. Ela olhou-me expressando incredulidade, mesmo assim acenou a cabecinha, em forma de confirmação. Após isso, o piloto do referido avião acionou as turbinas e o conduziu até a cabeceira da pista. As turbinas foram aceleradas e aquele avião avançou em velocidade crescente sob nossos olhares, e de repente, o aparentemente impossível aconteceu. Aquele grande aparelho, com várias toneladas de carga, rompeu a lei da gravidade e subiu para o céu, como dizia Joyce, minha filha. Agora sua reação de surpresa e confirmação foi imediata, através de seu sorriso, acompanhado da frase, veja, papai. O avião conseguiu subir para o céu. No momento em que um avião decola, ganhando as alturas, não significa que a lei da gravidade foi revogada, naquele instante ou local. Sua pressão para baixo sobre o avião também não diminuiu. Porém, uma força superior ou maior entrou em ação e o poder da gravidade foi superado. De modo semelhante, o crente é, muitas vezes, mantido cativo num estado de derrota e desânimo pelo impulso para baixo da lei do pecado e da morte, devido à sua natureza humana ou carnal, Romanos 7 versos 14 a 24. Essa força negativa, que puxa o cristão para baixo, às vezes é tão forte que ele também crê que não conseguirá se erguer e subir ao céu, um dia. Conclusão. Porém, quando ele se abandona ao controle do Espírito Santo, encontra liberdade e força. A lei do pecado e da morte não foi revogada. Ela continua a puxar para baixo durante toda a vida. Mas a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus se manifesta e o projeta em direção dos céus com uma força maior que a da lei do pecado e da morte. E assim o crente é levantado da derrota de Romanos 7 para a vitória e esperança de Romanos 8. James Crane, O Espírito Santo na Experiência Cristã, páginas 156 e 157. Guarde em seu coração. Precisa haver um reavivamento e uma reforma, sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada, e no realizá-la, precisam fundir-se. Mensagens escolhidas, volume 1, página 128. Meu compromisso. Orar pela renovação do batismo com o Espírito Santo. Orar por meus amigos. Viver na presença de Cristo. Testemunhar acerca do Evangelho. Adorar a Deus com os dízimos e as ofertas, de forma sistemática e proporcional às rendas.